Fala, provedor! Tudo beleza? Aqui é eu de novo, Pedro Rezende, e hoje eu tenho uma novidade da Portal Rezende muito importante para passar para vocês. Hoje eu vou trazer para você um relato sobre quem nós somos, de onde surgiu a Portal Rezende, e espero que você goste, pois a nossa trajetória está intimamente ligada à realidade dos provedores. Em 13 de novembro de 2007 surgia a Contelecom Limitada. O CNPJ foi aberto para dar atenção à situação dos provedores que estavam começando a surgir. Alguns já estavam executando as atividades, mas a legislação era muito complexa e o registro na época também era muito caro. Quem que aqui não se lembra de quando se pagava R$9.000 para cada uma das licenças e o processo demorava às vezes mais de 6 meses, 1 ano chegava a demorar a liberação dessa licença. Então era necessário na época uma empresa com expertise especializada nesse tipo de negócio, que é parecido com desembaraço aduaneiro ou o que um contador faz para as empresas. Nós tínhamos então a missão de trabalhar com a liberação, os despachos relacionados à Anatel. Tendo em vista que a maioria dos provedores não tinha acesso ou condição de investir um alto valor, na época R$9.000 só para a Anatel, fora o custo de projeto, documentação, envio pelos correios e por aí vai. Tudo isso gerava um custo extremamente alto, passando facilmente de R$12.000, e por isso a gente optou então, lá em 2008, iniciar o nosso processo de outorga. No dia 2/4/2009 foi aprovada a outorga da empresa Contelecom e foi publicado no Diário Oficial no dia 9/4/2009. Nesse momento, além de fazer o registro das empresas e a governança, o passo a passo após a outorga dessas empresas registradas, a Contelecom também estava fazendo o que era conhecido como parceria ou compartilhamento de outorga. Isso foi muito importante para dar tranquilidade a vários provedores e foi uma prática muito comum num determinado período. Nessa época, eu morava no Rio Grande do Sul e trabalhava no Banco do Brasil. O meu pai, meados de 2012, 2013, já vinha conversando comigo da possibilidade da abertura lá no Rio Grande do Sul de uma empresa de consultoria, para que a gente tivesse, de repente, trabalhando em duas frentes, como concorrentes que não necessariamente concorriam entre si, abranger um pouco mais de mercado. Eu estava trabalhando em regime de período parcial, trabalhava no banco 6 horas e o restante do tempo me dedicava a trabalhar com a empresa de consultoria. E neste momento, então, surge no dia 23/7/2014 a empresa Projetel Telecom. Alguns de vocês que estão aqui comigo são clientes lá dessa época da Projetel Telecom. Então, havia o conhecimento por trás do meu pai, mas eu me dedicando com muito afinco para fazer merecer os clientes adquiridos e aprendendo, evoluindo. Tanto que no ano de 2015 eu abri mão do meu trabalho no Banco do Brasil, pedi demissão e fiquei exclusivamente trabalhando com provedor de internet. Então, de lá para cá, 100% do meu tempo exclusivo para essa finalidade. No ano de 2015 também, nós tivemos o fim das parcerias. A Anatel começou uma caça às bruxas e não aceitava mais que esse modelo de compartilhamento de outorga vigorasse. Acabou fazendo com que os provedores tirassem a sua própria licença. Mais ou menos nessa época também, houve a redução do custo, se não me engano até um pouquinho antes,
em 2014, houve a redução do custo para emitir a licença. Só que como o processo ainda era muito demorado e caro, vários provedores preferiram continuar usando o compartilhamento. E nessa caça às bruxas, nós optamos então em 2015 por encerrar todos os nossos parceiros, fizemos o processo de credenciamento, na época outorga, para todos eles e encerramos a nossa outorga junto à Anatel. Apesar de termos pago R$9.000 na época, não fazia mais sentido manter. Afinal de contas, nós não somos provedor. Nós trabalhamos exclusivamente com a consultoria. E por isso, encerramos a nossa licença lá na Anatel. Em 2017 também foi um outro momento de encerramento de ciclos, onde eu retorno para Minas Gerais e venho trabalhar dentro do escritório da Contelecom com a minha empresa Projetel Telecom. E fiquei trabalhando em conjunto com as duas, dedicando minha atenção para os meus clientes da Projetel, mas também em parceria junto com meu pai, trabalhando com os clientes da Contelecom. Nesse momento, os clientes da Contelecom, que continuam com a gente até hoje, passaram a conhecer a figura do Pedro Rezende, que fazia esse contato mais direto com os clientes e, na época, muito intensamente, envios de relatório lá no modelo antigo CICE. Quem lembra aí do antigo CICE? Aquele monte de informação que não servia para grandes coisas. O ano de 2017 também traz algumas mudanças, e mudanças muito significativas aconteceram no âmbito dos provedores. A primeira delas foi do surgimento de uma nova categoria de provedores, que são os provedores dispensados de outorga, ou muito conhecido como os credenciados. Dia 29 de agosto de 2017 foi o primeiro dia onde foram registrados os novos credenciados lá no site da Anatel, usando esse novo modelo. E em pesquisa agora ao sistema, para trazer para vocês essa data, eu encontrei um credenciamento que eu fiz exatamente nesse primeiro dia. Vou mostrar aqui para vocês. Então, mais uma vez, sempre na vanguarda, pioneira, a gente estava acompanhando as tendências, as mudanças e trazendo informação relevante para os nossos clientes. Nesse ano também, junto com essa modificação, saiu a informação de que não havia mais necessidade de registrar não havia mais a necessidade de licenciar estações, que era o modelo da época onde você pagava R$1.340 para registrar a sua estação e emitir a licença. Aquele papel que vinha a assinatura do superintendente. Esse documento, ele te custava R$1.340 para gerar. E outros 33% por ano para a manutenção de cada uma das estações. Muitos provedores, na época, registravam apenas a chegada do link ou o POP principal e não registravam os demais, correndo risco de abertura de PADO por conta de informação incoerente. Com a mudança, a Anatel criou um novo enquadramento que se chamava radiação restrita e meios confinados. E aí nós temos a seguinte informação por parte da Anatel. Essa imagem que eu coloquei agora para vocês, ela é do manual da Anatel. É um manual mais atualizado, ele foi liberado em 2022, mas ainda assim algumas coisas já mudaram na Anatel e estão sendo feitas de forma diferente. Mas o que é importante aqui que diz, regras aplicáveis às pequenas prestadoras de SM, STFC, SEAC e SMP, independente da quantidade de acessos. Isso daqui é muito importante porque no começo, quando se falou em descadastrar as estações 045 e deixar de pagar essa anuidade, a maioria dos provedores demonstraram uma resistência. Por quê? A Anatel pirou? Está louca da cabeça? Que simplesmente não quer mais receber? E
ficaram com medo, com muito receio de dar baixa e depois a Anatel voltar atrás. Já se passaram mais de praticamente 5 anos da decisão e até hoje nunca tivemos nenhum problema com nenhum dos provedores que fizeram a baixa. Inclusive, todos os nossos provedores baixaram as suas estações, deixaram de pagar anuidade para a Anatel e fizeram um registro na nova modalidade. Falando em nova modalidade, eu trago essa outra tela que diz o seguinte: a obrigação de cadastramento de estação de radiocomunicação que fazem uso de equipamentos de radiação restrita ou meios confinados teve origem no regulamento 680 de 27 de junho de 2017. Radiação restrita e meios confinados. Se você usa radiação restrita, que é rádio 2.4 ou rádio 5.8, que são as frequências livres, e ou meios confinados, cabo e fibra, você tem que registrar, você tem que cadastrar no sistema da Anatel. E aí, mais um outro detalhe. Destaco aqui, o cadastramento de estações tornou-se obrigatório, porém, sem a necessidade de obtenção de licença para o funcionamento de estação, nem a incidência das respectivas taxas e preços públicos. Até hoje, 2023, no ano que o Elon Musk está mandando foguete para o espaço, tem provedores que estão pagando estação. Não há necessidade. Está documentado. Lá atrás nós fizemos questionamento para a Anatel e eles nos responderam: não precisa, pode recadastrar. Então o que a gente fazia? A gente cadastrava no novo ambiente, existe o vínculo, cancelava o antigo. Nunca tivemos problema nenhum com os nossos clientes. Reforço mais uma vez isso. Então nós tivemos uma série de mudanças impactantes e nós estávamos prestando esse serviço, estávamos acompanhando toda essa movimentação do cenário e trazendo dados, informações relevantes para nossos clientes para justamente trazer benefícios. E aí, trabalhando junto com meu pai, desenvolvendo todo esse atendimento aos clientes, ele mais focado na área de projetos, compartilhamento de poste, rádio enlace, outorgas novas e por aí vai, a gente acabou chegando no ano de 2020. Em 12 de agosto de 2020 surge a Portal Resende. Resende, nosso sobrenome, e Portal porque era uma vontade que a gente tinha de trazer uma série de serviços, benefícios e informações num único ambiente para os nossos clientes. Nós já tínhamos começado o uso de um portal, de um site para coleta dos dados. A gente queria expandir além, mas a gente não tinha encontrado um profissional, uma pessoa que fizesse o desenvolvimento desse ambiente e que atendesse às nossas expectativas. E através da indicação de um cliente nosso, nós conhecemos o Jair Deon, que é quem está com a gente até hoje desenvolvendo esse sistema. Na verdade, quando nós instituímos a marca, a gente ainda não tinha conhecido ele, mas essa ideia já existia em nós, era uma vontade muito grande que a gente tinha. E nós começamos, então, em finais de 2021, se não me engano. Isso. Mais ou menos por volta de setembro de 2021, nós começamos a desenvolver um novo ambiente, um novo portal, que entrou em funcionamento em julho de 2022. Em junho do ano passado, alguns clientes já estavam tendo acesso, as primeiras coletas acontecendo ali, e em julho, para a gente pegar o calendário de envio de coletas financeiras, que iniciava de julho a dezembro de 2022, que foi entregue agora esse ano, nós iniciamos o uso do portal para todos os clientes. Naquele momento, ainda apenas com coleta financeira e coleta de acessos. Mais para frente, nós trouxemos a funcionalidade de estações,
que nós usamos ela para a coleta de estações de fevereiro do ano já de 2023, um cadastramento de estações mais avançado, mais condizente com as informações que a Anatel necessita e alinhado com a geração de relatório, que é uma geração de relatório muito mais complexa. E a Portal Resende vem trazendo a cada dia uma evolução na forma de recepcionar as informações através de importação do seu sistema, a análise dos dados, validação, comparação com os períodos anteriores, questionamento das informações junto aos clientes, para então, após tudo validado, a gente enviar para a Anatel. Aqui é uma mudança de paradigma muito grande. Por quê? Até a mudança do CIS para o DIS, existia na cabeça dos clientes a ideia de que basta fazer uma entrega de relatório. E com o surgimento desses relatórios mais complexos, o DIS mensal, tecnicamente, ele é simples, pois ele tem, basicamente, a quantidade de clientes separados por categorias em cada cidade. Mas a grande questão é, os dados enviados, eles estão de acordo com a informação que você está emitindo de notas? O seu contador sabe validar notas, enviar para a Receita, gerar a guia corretamente? Eles têm noção da área de telecom? E isso era um grande problema que era enfrentado e ainda é enfrentado por uma grande quantidade de clientes. E aí nós chegamos no dia de hoje. E agora? Pedro, você está enrolando aí há, 15 minutos, mas afinal de contas, qual é essa grande novidade que vocês trazem? No dia 20 de 6 de 2023, nasce Portal Resende Contábil, uma empresa especializada em provedor de internet que traz agora a contabilidade para o seu meio. Essa empresa ela vai trabalhar com 3 prioridades. Nós vamos abrir a possibilidade de, primeiro, atender contabilidade para pequenos provedores que não tenham funcionários, ou seja, não tem folha de pagamento. Segundo ponto, planejamento tributário de provedor. Separação de SCM, SVA, vale a pena continuar no Simples? Já penso em me organizar para sair do Simples Nacional? Tudo isso já era prestado para alguns clientes selecionados em forma de orientação. Agora nós estamos credenciados e mais do que capacitados a fazer todo esse planejamento. Então nós vamos estar oferecendo para aqueles clientes que nós detectarmos que já passaram do ponto onde é extremamente importante fazer esse planejamento como uma forma legal de redução de imposto. E se você tiver interesse em saber um pouco mais disso, chame a gente, chame lá no grupo, marque um horário e vamos tratar do assunto, vamos entender, vamos pensar e planejar os tributos da sua empresa. E o terceiro ponto, planejamento patrimonial. Diversos provedores conseguem, com o trabalho, a dedicação e seu esforço, construir um patrimônio e não têm planejamento. Muitas das vezes não estão emitindo nota corretamente, não estão emitindo nota em uma quantidade suficiente e acabam correndo em risco, botando em risco o seu tão suado patrimônio. Existem formas legais de fazer planejamento patrimônio e dar uma proteção a mais para o provedor. Existem situações de possibilidade futura ou um risco futuro de um passivo trabalhista ou um passivo tributário e ter o seu patrimônio em um ambiente protegido de forma legal. E aí é importante deixar claro que isso é planejamento. Não adianta, Pedro, aconteceu tal situação, tem como? Não fazemos arranjos, jeitinho, isso não acontece. Mas planejamento patrimonial é uma das 3 frentes de trabalho que nós teremos com a empresa Portal Resende Contábil.
Então, a Portal Resende Contábil, ela vem agregar a mais. É um CNPJ distinto, mas que faz parte, então, do grupo Portal Resende, dessa marca que vem cada vez mais se consolidando no mercado. Gostou da novidade? Quer saber mais? Aqui embaixo nas descrições vai ter os nossos contatos. Chame a gente para uma conversa, um café virtual, e teremos prazer imenso em tirar as suas dúvidas, lhe dar orientações, e aguarde, mais novidades vêm por aí. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até mais!